Mas é aquela questão, nós estamos aqui, a gente escuta, a gente vê, a gente ouve. A metodologia da história oral, ela é uma metodologia para constituir fontes, basicamente. E ela tem uma característica especialíssima, porque é uma fonte constituída com a interveniência do pesquisador. Então, isso faz com que essa fonte tenha um caráter especial, porque demanda não só uma preparação técnica, como a coleta de qualquer outra fonte, mas também envolve, quer dizer, o pesquisador, não só o seu cabedal técnico, mas também envolve outras coisas, como, por exemplo, a emoção, um certo controle, envolve questões éticas muito profundas, enfim, né, é o que eu costumo dizer, não deve ter sido fácil para os historiadores alemães que fizeram história oral entrevistar os ex-nazistas, ou pessoas que colaboraram diretamente com o nazismo. Então, assim, a história oral ela vai se direcionar muito para temáticas e para objeto de pesquisa, para questões de pesquisa relacionadas ao tempo presente, relacionadas à contemporaneidade. E ela visa trazer para o trabalho, para a pesquisa, as experiências, os testemunhos, as memórias dos processos vivenciados e, como diz a Verena Albertini no Manual de História Oral, que todos nós utilizamos, todo mundo consulta, né? O que ela chama de o vivido e concebido, ou seja, a experiência que, independentemente da forma como ela é narrada, foi uma experiência vivida e o significado que aquela experiência tem para aquele sujeito. Então, o vivido e o concebido tem que ser levado em conta de uma forma assim bastante rigorosa. E também é aquela ligação articulada e muitas vezes assim uma fronteira imprecisa entre o passado e o presente. A fonte oral ela vai trazer para a nossa pesquisa principalmente a subjetividade. E essa subjetividade vivida no plano individual, obviamente, né? A memória ela é individual, mas todas as experiências, tudo aquilo que o indivíduo nos conta e os significados são construções coletivas e sociais. Então é aquela história, quando eu falo de mim, eu estou falando de outros. A fonte oral, a história oral, vai trazer para a gente também um aspecto muito interessante que um historiador inglês chamado Ronald Fraser coloca, né? Ela possibilita que os indivíduos se autorrepresentem e representem o mundo ao seu redor. Bom, e história oral e Amazônia? A história oral, ela tem sido uma metodologia muito utilizada, né, nos estudos amazônicos, tendo em vista que, quando a gente estuda a Amazônia, né, principalmente questões relativas à ocupação e o povoamento da Amazônia e ao processo que a gente costuma chamar genericamente modernização capitalista da Amazônia, a gente percebe que esses processos são processos muito recentes. Então, a gente pode situar esses processos de ocupação e povoamento, de intensificação, a partir dos anos 30, anos 40 e marcadamente, de uma forma intensiva, a partir do regime militar. Então, a partir daí, esses processos se tornam avassaladores, diria eu. Assim, informalmente, a gente pode usar esses superlativos. E esses processos recentes, eles mostram para a gente que os sujeitos que vivenciaram essas experiências, esses processos, estão circulando por aí, quer dizer, é um conhecimento, é uma memória, é um conjunto de experiências que foram vividas que estão circulando na sociedade. Então, isso é muito importante, o fato desse processo, da intensificação desse processo recente a partir de meados do século XX. E esse processo vai trazer grandes mudanças para a região, né? Mudanças socioeconômicas, né, como eu disse, que a gente chama genericamente de modernização capitalista, e mudanças socioculturais. E um aspecto que é muito interessante, a partir desse período também, principalmente anos 70 e anos 80, a Amazônia ela ganha
uma visibilidade global. E ela passa a povoar o imaginário global de várias formas diferentes. Então, isso suscita uma série de questões. E isso traz, por exemplo, para os amazônidas, para as pessoas que vivem aqui, uma série de implicações, porque uma série de agentes e de sujeitos chegam à região e essa ação, como diz a Edna Castro, né, vai gerar uma complexidade muito grande de interações. Interações que, no mais das vezes, não são harmoniosas, são muito contraditórias e muito conflituosas. Então, isso gera uma série de questões que faz com que a gente sinta cada vez mais a necessidade de escutar esses sujeitos que protagonizam esses processos, que vivenciam essas ações e encabeçam movimentos sociais, que integram movimentos sociais, que são muito importantes à medida que esse processo de ocupação e de povoamento, né, vindo de fora, principalmente com migrações, que é a área que eu estudo, e as várias formas de ocupação socioeconômica, a gente percebe que os conflitos, eles aumentam em número e se tornam cada vez mais complexos. Não só conflitos de natureza socioeconômica, né? Então, os conflitos fundiários, os conflitos em torno da questão da preservação ou não da floresta, a questão dos direitos de várias populações, que a gente pode chamar de populações tradicionais, e os movimentos sociais que, em função dessa ocupação, a gente também observa um crescimento. Então, é um caldeirão onde cada vez mais vão surgir questões novas, assim como questões antigas relacionadas à ocupação colonial da Amazônia, os conflitos entre índios e não índios, que são seculares e que continuam existindo. Então, assim, disputas de territórios, de territorialidades, disputas em relação a identidades. Então, aqui na Amazônia é muito comum a gente ter uma identidade, que é a identidade do pioneiro, que a gente observa muito quando a gente fala também em processos mais antigos do oeste do Paraná, quando a gente fala do Mato Grosso, né, pensando aí a Amazônia Legal. Então, assim, há uma disputa de memória, há uma disputa de identidades que, quando a gente chama a fonte oral, quando a gente chama esses sujeitos, escuta e traz essas falas, traz essas narrativas, essas memórias, a questão ganha uma outra dimensão. E, por último, eu gostaria de ressaltar que essa relação da história oral com a Amazônia, ela se torna mais intensa, mais fecunda, mais como é que eu vou dizer? Nós temos bastante pesquisadores que trabalham em todas as instituições amazônicas, aqui principalmente as instituições públicas. Isso se dá a partir da expansão da rede de ensino superior na Amazônia. Então, assim, se a gente tinha duas grandes universidades, né, que durante muito tempo foram as duas universidades da região, que é a Universidade Federal do Amazonas, que é uma das mais antigas do Brasil, e a Universidade Federal do Pará, há coisa de uns 40 anos para cá, foram surgindo novas instituições. Então, a Universidade Federal do Acre, a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Federal de Roraima, que foram criadas quando esses estados deixaram de ser territórios federais e passaram a estado. Então, logo depois da Constituição de 88, essas universidades foram criadas. Então, a minha universidade, por exemplo, esse ano está fazendo 32 anos. Então, essas instituições vão fomentar também, né, junto com a pós-graduação na Amazônia, que também é um processo recente, vai fomentar uma massa crítica de pesquisadores da própria região. Pesquisadores como eu, que sou migrante, assim como pesquisadores já formados por essas universidades da própria região. Inclusive pesquisadores dessas populações tradicionais. Então, como exemplo, a gente vê que na região a gente tem vários cursos de formação superior indígena. Na minha universidade, inclusive, a gente tem um Instituto Superior de Formação Indígena voltado exclusivamente para o atendimento dessa população com processo seletivo próprio e que tem 3 cursos e que forma professores, forma pessoal em gestão territorial e forma pessoal em saúde indígena. Então,
essa expansão vai fazer com que nós, pesquisadores da Amazônia, né, comecemos a atuar. E nós estamos aqui. Não que os pesquisadores que não são da Amazônia não possam perceber e trabalhar em profundidade a questão. Mas é aquela questão, nós estamos aqui, a gente escuta, a gente vê, a gente ouve. De repente, assim, a nossa rede de contatos propicia que a gente pense que determinadas questões, não todas, obviamente, porque a história oral não se presta para tudo, e que determinadas questões precisam necessariamente da escuta, da incorporação dessa voz, que é uma voz potente, né, que é uma voz cada vez mais qualificada, que cada vez mais se impõe, se coloca na sociedade, que é a voz da sociedade amazônica, das populações que habitam essa região. Tanto as populações, que as chamadas tradicionais, né, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, e outras populações que vivem aqui há muito tempo, né, quanto essas populações que chegam nesses processos de povoamento e de ocupação, que se intensificam a partir dos anos 30, 40, mas principalmente a partir dos anos 60 e 70. Então, a história oral e a Amazônia, esse caminhar, a trajetória amazônica e a trajetória da história oral na historiografia brasileira, né, a adoção dessa metodologia, ela meio que caminham juntas.